que são os versículos de 1 e 2, não tem outra explicação. O Paulo está falando do discipulado, está falando da vida prática de um discípulo. Então, de modo que ele vai fazer uma explicação do que se espera, por exemplo, do soldado. Ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Então, é impressionante porque o que é efetivamente reivindicado no sentido do soldado não é o troféu, não é o palco, não é as insígnias, né? Mas sim a ideia do sofrimento. E isso é muito interessante, porque ele vai explicar no versículo 4 que nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Ou seja, ele está falando de uma submissão a uma missão. Ou seja, a vida de um seguidor de Jesus, de alguém engajado de fato na igreja, que veste a camisa do discipulado enquanto projeto de vida. O Caio Fábio, na década de 90, escreveu um livrinho bem pequenininho. O título era Seguir a Jesus, o projeto mais fascinante da vida. Muito lindo, né? Naquela época, ele bebia na teologia da libertação, e muito do que tem lá dá para perceber que são vestígio. Não que a teologia da libertação seja do mal, absolutamente, não tô, mas ele se apoiou muito em algumas abordagens presentes, depois de um tempo que eu descobri. Mas, enfim, então, essa figura do soldado, fundamentalmente, está apontando exatamente para essa submissão radical. E aí, Jaziel, o nosso herói, não sei se seu, mas da maioria, que é o John Stott, escreveu um livro sobre o discípulo radical. Muito singelo, muito legal. Uma frase, eu até achei, ele está aqui, eu vi uma frase, que eu vou ver se eu acho ela aqui rapidamente. Aqui. Eu vou ler essa frase, Wesley, na página 11 do livro Discípulo Radical. Diz assim: geralmente evitamos o discipulado radical sendo seletivos. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais nosso envolvimento nos custará muito. Porém, por Jesus ser Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Muito legal. Li isso hoje, lembrei agora, e como o livro estava aqui pertinho de mim, eu só usei essa frase. Então, eu acho que tanto a linha mais pentecostal como a reformada, ela não fez uma proposta, ou não faz uma proposta clara para a membresia quanto a ser discípulo. Tanto um como o outro não trabalhou bem isso no dia a dia da história da igreja, de modo que nós temos hoje assistentes, né, de culto, né, não discípulos como bons soldados. Esse é um grande desafio para a próxima geração, porque a nossa já
nós já levamos o pessoal para a superficialidade. E então, agora, se a próxima geração não salvar a lavoura, aí também não é comigo. E então, essa ideia do bom soldado, ou seja, ele deve estar num nível, numa performance que efetivamente represente a característica de um bom discípulo. A segunda, como nós já vimos aí no versículo 5, que é o atleta, e a primeira palavrinha do versículo 5, Walter, diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Olha que coisa interessante. Parece que ele está falando da mesma coisa. E, de uma certa forma, sim, é o mesmo discípulo. Só que agora ele precisa ter uma outra demonstração, que é exatamente a ideia da dedicação, de seguir as regras, as normas. E é interessante porque uma coisa que caracteriza um seguidor de Jesus, um atleta, no caso aqui, sendo um atleta de Jesus, né, é que ele tem que ser disciplinado. Faz parte da natureza do atleta a disciplina. E é interessante, Wesley, que uma das disciplinas mais exigida, digamos, por Paulo a Timóteo, que pelo menos a gente vê, tanto na primeira como na segunda carta, é o exercício da piedade. E o que é a piedade? A vida centrada em Deus. É tão interessante porque, Walter, a gente ensina, prega que a oração é comunhão com Deus. E não é. A oração é a disciplina para a comunhão com Deus. Tem muita gente orando que não tem comunhão com Deus, porque pode ser, digamos, que ele ore de maneira equivocada. Nós não podemos fazer esse julgamento, porque só Deus julga essas coisas, a motivação, né? Mas o que caracteriza o atleta rigorosamente? A disciplina. E qual é a disciplina fundamental? É a piedade, a vida centrada em Deus. Ou seja, não estou falando de vida devocional, porque às vezes, Paulo, a vida devocional nos afasta de Deus porque ela se torna um legalista, né? Aquelas regrinhas, né? Puxa, eu tenho que fazer devocional hoje, 6 da manhã, e quanto mais cedo, mais espiritual o sujeito é, né? E se o cara não fizer a devocional, ele se sente culpado, vai pedir perdão para Deus, como se tivesse cometido um pecado. Meu Deus. Então, aí vira lei. Quer dizer, vai se afastando do que é belo, do que é sensível, né? E etc. E a última das metáforas, que eu acho linda, essa do lavrador, e eu me identifico muito com ela, né? Porque até os 18 anos de idade eu trabalhei na roça, né? E entendo um pouco disso, né? Mais ou menos, mas como eu tive a experiência, então fica fácil entender. E ele diz assim no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E aí ele diz no versículo 7, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Então, basicamente, o versículo 7 é uma espécie de síntese
que Paulo está na expectativa de que, se Timóteo não tem clareza das 3 metáforas, o que elas ensinam, ele está acreditando que o Espírito Santo vai efetivamente trazer essa clareza para ele. Mas o que caracteriza o lavrador? Além de ser o trabalho duro, tem uma outra coisa que caracteriza o trabalhador, é a perseverança. Porque olha que coisa interessante, o trabalhador, ele planta a semente e ele acredita que vai chover, ele acredita que o solo vai ser suficiente para fazer aquela semente germinar, ele acredita que, enfim, todo aquele movimento da natureza vai favorecer a possibilidade daquela semente virar uma árvore que vai gerar um talo, um caule, né? E que vai dar fruto. A espiga do milho vai... Ele acredita nisso. Ele não tem dúvida que isso é possível. Lá no Maranhão, os caras até negociam o arroz antes de colher, com a certeza que vai estar tudo certo. O Paulo está usando essa figura do lavrador para dizer que isso é o discipulado. O que o Jaziel depositou durante anos na vida de pessoas de várias formas, em vários momentos, o resultado, ninguém tem nem noção do tanto que isso vai se reproduzindo. O Walter, na sua comunidade, Arlete, anos e anos, né? Quem sabe aí, cuidando de gente, né? E assim vai. Então, as 3 figuras são animadoras, encorajadoras, e eu acho que, se a gente quiser entender um pouco dos procedimentos do discipulado, do ponto de vista do discípulo, essas 3 figuras são esclarecedoras. Uma está falando da submissão, a outra está falando da disciplina, e a outra está falando da perseverança, que é o lavrador. Então, de uma forma muito singela, eu acho que o texto ele é tão conhecido, mas tão conhecido que eu não estou nem querendo entrar em detalhe, mas sim usar das metáforas conectadas com a figura do discípulo e do discipulador e do processo em si do discipulado. Então, eu acho que depois as perguntas e as trocas aí vai acrescentar mais ainda. Deixa eu orar. Senhor, muito obrigado por esse texto tão singelo, que faz parte de um contexto maior e de um contexto menor, que é o versículo 2, quando Paulo diz que, para Timóteo, que aquilo que ele recebeu deveria repartir para homens fiéis, e estes homens fiéis deveriam fazer isso na vida de outros. E agora ele vai usar essas 3 metáforas para ensinar agora os procedimentos, o que se espera de um discípulo, qual que é a estrutura da caminhada e daquilo que eles vivenciam. Senhor, nos ajude a assimilar isso, mas, sobretudo, nos ajude a ensinar os outros a fazer isso. Nos ajuda aqueles que nós estamos acompanhando, discipulando, serem um bom soldado, ou seja, viver uma submissão radical. E também nos ajuda a levar essas pessoas a ter uma vida disciplinada, sobretudo disciplinado na piedade, na vida centrada em Deus. A maior das disciplinas, conforme Paulo coloca para Timóteo. Mas nos ajude, tanto a nós como aqueles que discipulamos, que sejam pessoas perseverantes, que aposte no terreno, que, como bom lavrador, coloca a semente na terra
na esperança de que é Deus que vai fazer crescer. Nos dê essa sensatez e, ao mesmo tempo, essa compreensão. No nome precioso de Jesus é que oramos. Amém.